Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a forte queda nos dividendos de alguns fundos imobiliários de papel que acabaram correndo um risco extremamente demasiado. Mas basicamente o que acontece? Geralmente, quanto maior o risco de um investimento, maior o retorno requerido. Ou seja, quanto maior o risco de um investimento, maior retorno o investidor deve buscar para que esse investimento realmente compense. Porque se o risco for muito maior do que o retorno, então nesse caso faz com que ele seja um investimento ruim. E na verdade, o que a gente tem que buscar são investimentos onde o retorno é maior do que o risco. Independente de qual nível de risco seja, se o retorno for maior do que o risco, obviamente ele vai ser um bom investimento. E na verdade, o que aconteceu? Para ter um maior retorno, alguns fundos imobiliários, no caso esses daqui, o Equitare, o Deva, o Tord e o Versalhes, eles acabaram correndo muito risco e isso acabou gerando vários problemas para esses fundos imobiliários. E basicamente é muito importante o investidor entender que o maior risco não necessariamente é o maior retorno, porque ao longo do tempo as coisas podem ir dando errado e fazer com que aqueles investimentos que na verdade são os mais arriscados não necessariamente sejam os que gerem maior retorno, porque esse risco tão grande vai fazer com que tenha imprevistos que podem gerar prejuízos. Então isso é uma coisa que o investidor tem que ficar muito atento e perceber que para ele ter um maior retorno no longo prazo, não é só ele sair correndo atrás dos ativos mais arriscados, porque na verdade não são eles que vão gerar o maior retorno no longo prazo, porque eles vão gerar prejuízo devido a alguns problemas que podem vir a acontecer. Isso obviamente falando de modo geral. Um ativo ou outro em específico extremamente arriscado pode sim gerar um retorno gigantesco. Mas é muito importante destacar que fundos imobiliários como o Equitare, como o Deva, como o Tord e como o Versalhes correram muito mais risco do que deveriam correr e acabaram financiando, acabaram emprestando dinheiro para alguns projetos que não eram tão interessantes assim e que não estão conseguindo retornar esse dinheiro para esses fundos imobiliários. Então esses fundos imobiliários emprestaram dinheiro para fazer alguns projetos, esses projetos não deram muito certo, não geraram recursos para que esse dinheiro que foi emprestado por esses fundos imobiliários retorne aos próprios fundos imobiliários, obviamente com juros muito grande. Um juros muito grande está atrelado também a esse risco muito grande desses investimentos que esses fundos estão fazendo. Então esse que foi o principal problema desses fundos imobiliários. Eles correram um risco maior do que deveriam. E esse risco maior, ele vai gerar uma inadimplência, ele vai gerar que esses CRIs, que esses projetos que estão sendo financiados por esses fundos imobiliários não consigam ser pagos e com isso uma redução dos dividendos, que é exatamente o que a gente vai falar agora. Mas antes da gente falar sobre cada um desses fundos imobiliários, antes de tudo, eu preciso falar do curso de mentoria de análise de fundos imobiliários que a gente está promovendo aqui no canal. Essa mentoria ela vai começar no dia 24 desse mês e para cada dia a gente vai ter um vídeo em específico pelas próximas 12 semanas. Ou seja, vão ser mais de 70 aulas gravadas que a gente vai falar sobre como analisar fundos imobiliários. Sem falar que você vai ter, durante todo esse período, o meu WhatsApp pessoal para tirar qualquer dúvida que você tenha e muito mais. E você pode ver tudo isso no link aqui da descrição, que está num preço extremamente interessante. E eu aconselho que você vá logo, porque são apenas 20 vagas que a gente disponibilizou nessa nossa mentoria. Porque como é uma mentoria, eu quero ter um contato extremamente próximo com cada um dos alunos para ter certeza que eles realmente estão entendendo todo o conteúdo que está sendo passado. Mas se você se interessar, primeiro link aqui na descrição. Então sim, agora vamos falar da queda dos rendimentos desses fundos imobiliários. Então aqui por volta do último mês, o fundo imobiliário HCTR caiu mais de 40%, 42,09% para ser um pouco mais exato, uma grande destruição de valor. E os rendimentos dele mês a mês vão diminuindo. Lá em março tinha sido de apenas 70 centavos e atualmente agora foi de apenas 50 centavos. Então aí a gente tem mais uma queda no valor dos rendimentos desse fundo imobiliário. A mesma coisa acontece para o Deva, que de novo nos últimos dias também caiu mais de 34%, quase 35%, uma queda muito grande e já reduziu novamente o valor dos seus dividendos. Era de 1,10, passou para 90 centavos e agora nesse mês de abril vai ser de apenas 70 centavos de dividendo por cota. A mesma coisa pode ser vista no fundo Versalhes, que também caiu quase 40% recentemente e também vem diminuindo bastante o valor dos seus rendimentos, que foi lá de 11 centavos para 6 centavos e agora 3 centavos. E vale aqui só destacar que esse fundo imobiliário aqui, ele é um fundo base 10 e não base 100 quanto os outros, por isso que o rendimento dele é um pouco menor quando comparado com o Deva e quando comparado com o Equitare.
E aqui a gente tem o caso mais emblemático, que é o fundo do Tord, que não vai pagar nenhum rendimento esse mês e também já não pagou no mês passado. Ele é um fundo que vem enfrentando alguns problemas de caixa e não vem sobrando dinheiro para conseguir pagar o investidor. Então, o dividendo do Tord segue zerado até a segunda ordem. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim. Não esqueçam de conferir o link aqui na descrição e até o próximo vídeo.